juntos e eu mostro minha ferramenta para ele. E ele, cara, é isso que eu preciso. Quando ele não tem uma ferramenta. Já para o dono do hotel, eu converso com ele falando que ele vai ter aí uma redução de custo de 10 a 30% com o custo de manutenção. Então, para ele já abre o sorriso de canto a canto. Zucas no ar, pra você poupar. Com dicas e truques a sua frota otimizar. Fala, guerreiros! Estamos aqui em mais um episódio do ZucCast. Se você ainda não segue, vai lá, curte, segue, vai lá no Instagram, no Facebook, no Spotify, na Amazon, na Apple. Canal aqui não falta para você acompanhar o nosso ZucCast, não é verdade, Jéssica? É isso aí, se inscreve no nosso canal no YouTube, se você gosta de assistir. Se gosta de ouvir, já segue lá no Spotify. Coisas boas sempre vêm ali no ZucCast. E hoje não poderia ser diferente, né? Estamos aqui com um convidado também, né, Jéssica? Hoje vamos falar de um assunto legal, diferente, né? Tema muito diferente. Eu tô, assim, super animada para ouvir, para descobrir tudo aqui hoje, porque para mim é uma coisa inédita. Poucas pessoas sabem que existe, né? É isso. Vai ser muito bacana hoje. Mas vamos apresentar, né, nosso convidado, né? Deixa ele se apresentar. Alcides, vai. Seja muito bem-vindo aí, meu amigo. Tu é filho de quem, Alcides? Pessoal, muito obrigado pelo convite. Já tenho acompanhado episódios anteriores e esse tipo de conteúdo que vocês produzem, de fato, é algo muito importante para que o empresário que está ali no dia a dia, que às vezes se sente sozinho, possa realmente consumir um conteúdo de qualidade feito por gente daqui, por uma empresa local, com realidade nordestina, mas que acaba sendo aí uma dinâmica que traz conceitos do Brasil inteiro e de coisas que a gente está vendo que realmente são bem atuais, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. Me apresentando, meu nome é Alcides. Tem uma jornada aí que é bem diversa. Comecei na indústria, depois eu fui trabalhar numa empresa de concessão de energia, depois comecei a trabalhar na área de software e hoje eu tenho a Amora, que é uma plataforma de gerenciamento de manutenção que atua especificamente na área de facilities. A gente tem aí essa missão de popularizar esse assunto, esse tema, que hoje é algo estratégico dentro das empresas, né? Muito bom, né? A galera que estuda administração é uma galera muito desenrolada, né? Uhum. Porque são muitos campos, muita coisa ali para atuar, muito massa. Isso. Mas a gente quer saber, primeiro de tudo, explica pra gente o que é esse tal de facilities. Perfeito. Como você comentou, é um tema que acaba tendo mais familiaridade para quem vem de curso de administração, justamente por conta que envolve ali gestão de empresas. E era uma área que a gente costuma dizer que era meio que esquecida anteriormente, porque contempla ali serviços ligados à manutenção, que não é manutenção da atividade fim, e para quem é da indústria vai entender muito bem isso. Quando você tem o processo industrial, uma fabricação de um item, por exemplo, você tem as atividades ligadas à operação para a execução daquele bem que vai ser construído. E aí você tem o Facilities atuando justamente em áreas diferentes da área fim. Então você tem um prédio administrativo, onde você tem ali 20 pessoas, 30 pessoas. Então você tem ali um serviço de zeladoria, você tem um serviço de iluminação, de refrigeração, de móveis. E o ambiente, ele influencia diretamente na produtividade dos colaboradores. Então, basta quebrar um ar-condicionado num escritório e você vê a produtividade do seu time caindo. Acabou-se. E quem é responsável por resolver esse problema com o ar-condicionado? A gente tem um problema hidrossanitário, às vezes, acaba tendo um problema ali no vaso sanitário, no banheiro masculino, no banheiro feminino, acaba impactando diretamente na produtividade dos colaboradores. Quem é responsável por fazer isso? Você tem ali, às vezes, um serviço de zeladoria. Então, quem é responsável? Então, essas atividades, antigamente, elas ficavam pulverizadas em vários setores, onde cada empresa via ali quem era a pessoa que tinha aquele perfil para poder conduzir aquela operação. Só que, à medida que a gente começa a ter operações cada vez maiores, que a gente começa a ter um processo cada vez mais integrado, esses contratos, eles passam a ter um papel estratégico dentro da organização. Não somente por impactar diretamente a produtividade dos colaboradores, mas também porque você tem volumes cada vez maiores de recursos indo para essas áreas. Então, fez-se necessário você ter uma área que pensasse especificamente em como manter o ambiente nas melhores condições possíveis, tanto para colaboradores quanto para clientes. Caramba. Top. Isso é interessante porque você tocou num ponto importante, né? Que é muito comum as empresas ter o se vira nos 30, né? Ou o gerente, ou o próprio Exatamente. funcionário, e fica aquela confusão em quem vai fazer o quê, quem vai cuidar de quê,
quem chama, alguém conhece alguma pessoa e fica lá aquele negócio e o problema lá tá girando e ninguém resolve, né? Exato. Então, você conseguir ter um departamento, ter um setor, né, uma área que consiga tratar esses assuntos, que seja responsável por isso, realmente facilita bastante no dia a dia de uma empresa, né? Alcides, explica pra gente como foi que surgiu essa oportunidade de empreender nessa área. Pronto, maravilha. Como eu comentei com vocês, a minha trajetória, eu sou formado em administração pela Federal, depois eu fiz MBA em gestão empresarial pela FGV também. E o início da minha trajetória foi justamente na Braskem, que é uma indústria. Eu comecei trabalhando, estagiando na área de suprimentos, comprando materiais para a área de manutenção da área industrial. Depois que terminou o estágio, eu tive a oportunidade de ser contratado por uma empresa terceirizada para cuidar do planejamento da manutenção das fábricas em Alagoas, em São Paulo e na Bahia. Então, eu acompanhava todos os indicadores de manutenção e fazia os reportes para a engenharia analisar o desempenho e tomar decisões em cima desses indicadores. Depois eu passei num concurso para a Eletrobras, então eu saí de manutenção industrial e fiz o concurso para a Eletrobras como administrador e caí de paraquedas, né? Eu fui selecionado para parte de RH. Então eu saí do chão de fábrica e fui para o DP, Departamento Pessoal. E lá a gente tinha uma rotina, embora o time fosse muito competente, a gente tinha uma série de desafios. Muito trabalho era feito de maneira operacional. Então tinha um sistema, mas os processos eles ainda eram bem rudimentares e manuais. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com transformação digital. Como eu posso fazer para melhorar esse tipo de trabalho que é desenvolvido? E em uma estrutura pública, infelizmente não acaba acontecendo, você tem ali problemas estruturais no prédio. Então a gente tinha dentro da Eletrobras a área que atendia a parte de energia, entregando energia para a população, que era a área fim, e a gente ficava no escritório administrativo. Então, assim, vez ou outra dava problema no ar-condicionado, vez ou outra dava problema no banheiro, geralmente você tinha um problema de próprio mobiliário, então eu convivi muito com isso. A empresa foi privatizada, e aí eu tive a oportunidade de começar em um projeto de uma solução que estava migrando de shopping para hotelaria, que visava justamente trabalhar essa parte de manutenção, esse período pré-pandemia. E aí, por diversas razões, a hotelaria foi uma das áreas mais atingidas nesse processo. Sim. A sociedade não deu certo, mas a junção de toda essa experiência que eu acumulei ficou. Eu disse, não, cara, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai funcionar. E aí foi quando eu realmente pensei, criei o meu produto, que hoje é a Amora, que é justamente uma plataforma de gerenciamento de facilities e manutenção voltada para a hotelaria. Porque eu percebi que nos hotéis, quando alguma coisa dá problema, um chuveiro não esquenta, um ar-condicionado não gela, uma televisão não liga, uma internet não funciona, ou eles usam um grupo de WhatsApp, ou usam uma planilha de Excel, ou usam um formulário impresso. Só que imagina, um hotel com 200 quartos, são 200 televisões, 200 camas, 200 frigobar. E para o gestor fazer esse acompanhamento é um caos. Então, a manutenção que antes era vista como um ralo por onde os recursos acabavam escoando, ela passa a se tornar uma ferramenta estratégica para a lucratividade e satisfação do hóspede. Então, a gente tem aí num hotel um custo médio de manutenção por ano que vai variar em 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E a proposta da nossa solução é contribuir para uma redução de até 30% dos custos anuais com manutenção. Então, seria fruto justamente desse trabalho. Uma manutenção preventiva. Também, a ideia da gente é trabalhar essa educação. Sair da manutenção corretiva, que muitas vezes ela acontece pela ausência de um sistema, por uma gestão manualizada, e levar para a manutenção preventiva e preditiva, que é o que está no topo da onda hoje, né? Que massa. Entendi. Então, nesse caso, essa forma de manutenção, você acha que ela funciona também como terceirizada fora da empresa? Assim, tipo, vai ter uma empresa que vai cuidar de todas essas manutenções, sem ser dentro... Porque eu não sei em relação a custo. Sim. Será que o custo de ter internamente e o custo de terceirizar é o mesmo? Depende da realidade de cada negócio. Então, negócios menores, geralmente você vai ter uma pessoa ou um setor que fica responsável em relação a um tipo de demanda. Então, imagina que já existem vários estudos que comprovam que a temperatura quente demais ou frio demais impacta na produtividade. Se está claro demais ou escuro demais, impacta na produtividade. Então, tem que ter alguma pessoa pensando naquilo que vai além do óbvio. Então, a gente vive realmente uma busca por produtividade e a gente tem que identificar quais são as variáveis
que influenciam diretamente na produtividade da equipe. Então, a gente tem que ter alguém, pelo menos alguém dentro da empresa olhando. Se é uma empresa maior, que às vezes ela tem um volume grande de colaboradores dentro da sua estrutura, ou então que ela é multipropriedade, que você tem 2, 3, 4, 5 unidades. Então, vamos pensar aqui num supermercado, por exemplo. Então, eu já fui em alguns supermercados que cheguei lá, tipo, o ar-condicionado deu pau, quebrou. Ou então, o sistema de caixas quebrou. Então, isso mostra que existe um espaço para que a área de facilities consiga atuar de maneira mais efetiva. Então, por isso que eu digo, depende muito de cada dinâmica. Então, eu já vi empresas que todo time ele é próprio, e aí você consegue conduzir esse terceirizando algumas atividades que são bem pontuais, manutenção de gerador, manutenção de uma bomba específica, por exemplo, você tem que terceirizar. Já existem outras empresas que você tem 1 ou 2 colaboradores e ele faz a gestão de todos os contratos. Então, aí, de repente, é mais interessante para essa empresa, que geralmente tem um porte maior, ter esses colaboradores, principalmente quando a gente pensa aí em unidades que estão em cidades diferentes ou muito distantes. Então, é importante que você tenha alguém da empresa contratando um serviço que vai estar em uma outra cidade, que vai estar, de repente, até mesmo em um outro estado. Então, depende muito da realidade de cada um. O que eu digo sempre é que tem que ter alguém tomando conta da área. Sim. Porque se não tiver... geralmente não pode ser o dono da empresa. Porque imagina o dono da empresa deixando ele pensar na estratégia de fechar contrato para poder resolver um problema de ar-condicionado, um problema elétrico, um problema hidrossanitário. E geralmente é isso que acontece. Não há um planejamento e aí você só sofre na... Imagina você ter que dispensar, fazer com que todo mundo trabalhe de casa porque a internet não está funcionando. Nossa. Então, realmente é interessante ter alguém pensando e analisando esses indicadores para que não haja uma interrupção no serviço ou produto que a empresa presta. Me diz uma coisa, em cima dessa situação de manutenção, desses problemas todos, você acha, Alcides, que onde é que a gente está falhando em só tomar atitude quando quebra? Você acha que... Onde é que a gente erra? O que é que a gente erra aí? Já existem alguns estudos, inclusive, que demonstram que o custo de uma manutenção corretiva, obviamente que vai depender de vários fatores, né? Então, a gente está aqui em Alagoas, no Nordeste, que a gente já tem uma dificuldade logística, e é por isso que a Zuc é importante nesse processo, para a gente poder realmente tornar o nosso estado cada vez mais atrativo. É caro vir para Maceió, seja turismo ou seja a trabalho. Para mandar um equipamento para cá também, a gente tem custos elevados em relação a isso. Então... Existem alguns estudos que comprovam que a manutenção corretiva ela pode chegar até ser 5 vezes mais cara do que uma manutenção preventiva, se você for considerar aí custo evitado, se você for considerar aí uma série de problemas relacionados ao atendimento ao cliente, a própria manutenção em si, esperar uma máquina ou um equipamento chegar aqui em Maceió ou então em outro estado que tenha realmente essa característica. Então, já existem estudos que comprovam isso, desse custo adicional pela manutenção corretiva. E o que falta realmente é uma cultura. Eu acredito que esse daí é... que a gente acaba trazendo isso de casa. E eu já trago uma reflexão. Quantas vezes, nesse ano, você chamou alguém para fazer a manutenção do seu ar-condicionado em casa? Ou a manutenção da sua máquina de lavar, por exemplo? Nunca. Então, isso daí realmente já é cultural. Quando você chama alguém para fazer a manutenção, geralmente é porque a placa já queimou, a máquina de lavar já era. E aí a gente tem outro problema cultural, que é justamente não entender as especificações dos nossos itens. Vou trazer um exemplo de casa também. Máquina de lavar não foi feita para funcionar com sabão em pó, mas sim com sabão líquido. Então, você acaba utilizando um tipo de produto diferente para aquela máquina que tem uma especificação. E não se enganem, o mesmo que a gente faz em casa, o mesmo que os nossos colaboradores fazem em casa, eles fazem na empresa. Então, eles acabam trazendo isso. Então, a gente tem, primeiro, uma questão cultural nesse processo. A gente não tem um hábito de prevenção, a gente geralmente tem um hábito de correção. Então, isso daí já é o primeiro momento. E o segundo ponto é justamente essa falta de planejamento. Então, quais são as rotinas e procedimentos ligados à manutenção que eu tenho que verificar dentro da minha empresa, dentro do meu negócio, dentro da minha rotina? Então, quantos colaboradores, quantas empresas você não conhece que o cara roda com o veículo até ele dar PT?
Ele não tem realmente essa prática de ter uma visão de manutenção. Então, isso acaba vindo também para os outros segmentos da empresa. Isso é igual o corpo humano, né? Exatamente. Se eu não parar, fizer os exames, não fizer, vamos dizer assim, a revisão, check-up, a gente termina tendo algum problema sério e aí vai ficar tarde pra gente tratar, né? E a diferença é que o corpo humano você não consegue ir lá, muitas das vezes, trocar um determinado item que quebrou, né? E isso é interessante porque nas empresas maiores, na atividade fim, que é, por exemplo, a atividade produtiva, que é se você tem produto na fabricação, se você tem serviço, na prestação de serviço, você tem muitas vezes controles bem aderentes, você tem profissionais, você tem engenheiros atuando naquele segmento para realmente a planta não parar. Então, eu que venho de realidade industrial sei bem o que é isso. Mas na atividade meio, às vezes nem sempre tem essa clareza, nem sempre tem essa visão. E a nossa missão, enquanto Amora, é justamente popularizar esses conceitos de facilities e de manutenção e de gestão de ativos para outros segmentos também. Algo que já é o beabá na indústria, a gente conseguir popularizar esse tema em outros segmentos, comércio, serviço, na parte logística, entre outras áreas. Muito bom. Tu quer fazer Não, uma pode pergunta? fazer. Eu queria fazer uma pergunta assim. Existe um perfil adequado dessa pessoa que vai ficar responsável por esse planejamento, por esse cuidado, essa manutenção? Você acha que tem esse perfil? Qual seria esse perfil de profissional? Maravilha. Pessoas que têm facilidade com acompanhamento de indicadores, geração e leitura de relatórios, e pessoas que vêm ali da área de controller, que vêm da área de qualidade, que vem de uma área de auditoria, geralmente são pessoas que têm um perfil mais adequado, profissionalmente falando, para atuar nesse segmento, tá? Falando de perfil interpessoal, comportamental, são pessoas que têm ali uma tendência maior à conformidade, que são aquelas pessoas que são mais críticas em relação a processos e procedimentos, ou até mesmo pessoas mais estáveis, que têm uma boa capacidade de planejamento. Pessoas que têm um perfil ali mais voltado para influência e dominância são pessoas que você vê com menos frequência nessas áreas. Mas pessoas que são mais analíticas, que são mais planejadoras, que tendem a ter um processo mais voltado para a rotina, que gostam de seguir procedimentos, são pessoas que conseguem ter um bom desempenho, porque a busca sempre é por previsibilidade. Sim. Então, é uma área que você não tem, pelo menos não deve ter muitos imprevistos ou surpresas. Então, quanto mais planejado e mais programado, melhor dentro desse segmento. Top. Vamos começar agora o nosso primeiro quadro, Papo de Frota. Bora, Guerreiro. O Guerreiro traz o café pro Guerreiro, que o Guerreiro Tô aqui só prestando atenção, analisando. Ele tá pensando nos facilities lá da da Zuc Zuc. Performance. Deixa eu ir pra minha colinha, porque é muita coisa pro cara decorar, como diz a história, né? Tem que estar aqui na colinha, né? Vamos lá. Vamos conectar os pontos, né, para o nosso gestor de frota da seguinte forma, né? Como é que o gestor, além dele estar, se é possível ou não também, né? Além de eu estar gerenciando ali a minha frota, de eu estar tendo diversas obrigações com meus veículos, como é que eu posso gerenciar a parte da manutenção, ou de fato eu teria que ter um departamento específico dentro da minha empresa, independente se é uma distribuidora, se é um comércio em si, um serviço, mas eu tenho um frota, eu tenho um gestor, já tenho uma pessoa que cuida de uma manutenção, sendo que é do meu ativo ali, é um veículo em si, né? Mas como é que eu poderia fazer isso? Ou não caberia dentro desse setor? Não, sempre tem um espaço para que você consiga pensar em facilities em qualquer segmento. Então, focado aí na parte de gestão de frotas. Existem hoje estabelecimentos que eles realmente prezam não somente pela qualidade do veículo, mas pela estrutura física da empresa, aonde aquele veículo vai ser armazenado, ou então aonde aquele veículo vai fazer uma carga ou descarga, ou então um local onde os colaboradores vão ter ali um tempo de descanso, ou então um local onde o cliente vai interagir com a empresa de determinada maneira. Então, independente de qual seja o ambiente, de qual seja o local, a gente sempre vai ter um espaço para facilities. Por quê? Porque tudo aquilo que envolve uma estrutura física, seja um bem imóvel ou até mesmo um bem móvel, o facilities ele pode entrar e ele pode ter um espaço. Mais uma vez, como eu falei, vai depender muito da dinâmica de cada empresa. Então,
Em algumas empresas vai fazer sentido você ter um setor específico para isso, com 2, 3 pessoas. Então vamos pensar aí numa área que tem um atendimento ininterrupto, 24/7, por exemplo. Então, obrigatoriamente, você tem que ter veículos e você tem que ter estrutura física aptas para funcionamento. E a gente pensa, obviamente, na área de facilities atuando para que isso seja possível. Então, tem estruturas e estruturas. Então, tem lugares que você chega que parece que o lugar está abandonado. Então, mas na verdade é que o olhar dos colaboradores, muitas vezes por não ser responsável, já fica batido. Mas eu, no caso, como eu trabalho com isso, então assim que eu chego no lugar, eu já vejo logo o que é que tá em ordem, o que é que não tá em ordem. Então, se não dá para ter um time específico, pelo menos que tenha uma pessoa que tenha esse olhar. É aquela pessoa que vai ver se a parede está rachada, que é aquela pessoa que vai olhar se o ar-condicionado está pingando. Porque é inadmissível você chegar num ambiente e ter um balde embaixo de um ar-condicionado. E, infelizmente, é isso que a gente encontra em muitos lugares hoje. E você pede até uma licença poética para o cliente pelo fato do balde estar ali. Mas imagina teu colaborador que vivencia aquilo tudo. Então, é a gente realmente pensar nessa dinâmica. É aquela torneira que tá com um saco plástico amarrado muitas vezes. Então, assim, eu penso, tem lugares e lugares. É você chegar em um ambiente e o odor não ser agradável. Então, imagina você passar 6 horas do dia, 7 horas, 8 horas em um local com um odor desagradável. Tem que ter alguém pensando nisso. Tem que ter alguém que, dentro da estrutura de indicadores de desempenho e avaliação, ela vai ser responsável por aquilo ali. Mas o que eu costumo falar é que não pode ser perfumaria, que aí a gente acaba indo para um outro lado. Não, eu quero colocar uma plantinha aqui, porque isso aqui vai deixar o ambiente mais agradável. Não, vamos trabalhar em cima de indicadores reais, vamos ver se isso aqui vai trazer redução de custo, aumento de faturamento ou aumento de produtividade. Então, eu costumo dizer que o Facilities ele tem que estar ligado a essas 3 coisas. A estrutura ela vai ajudar a trazer mais cliente, ela vai ajudar a aumentar o faturamento. Esse olhar ele vai ajudar na redução de custo, ou esse olhar vai aumentar na produtividade. Então, o Facilities tem que estar ligado a essas 3 coisas. Se não tiver ligado diretamente aos indicadores, é só perfumaria. É alguém que tem um estilo diferente, que tem um gosto diferente, querendo deixar o ambiente mais bonitinho. E não é sobre isso. Vamos lá. Fazer uma gambiarra aí, né? Fazer uma coisa nesse sentido. Vamos lá, na prática. Eu tenho minha distribuidora e eu tenho um local lá para receber meus clientes, enfim. Perfeito. E tenho a minha fachada. Maravilha. A fachada choveu muito e a fachada tá mais apagada do que, enfim. Então, de qual é a via, como é que deve funcionar essa via? Tipo, é o marketing, por exemplo, o marketing da distribuidora que chega no Facility, no gestor de Facility, não sei se existe isso, né? Sim. Ou o gestor que vai chegar no marketing, minha gente, olha a fachada. Né? Vamos dar um grau aqui na fachada? Uhum. Aí, qual seria o correto? Na verdade, a pessoa responsável... Primeiro, quando você tem alguém, não vou nem falar de setor porque vai depender de empresa para empresa, mas quando você tem alguém responsável por esse olhar, que não é somente para deixar o ambiente limpo. Porque tem muitas pessoas que pensam, só deixar o ambiente limpo... Não, isso aí é o básico. Não é somente sobre deixar o ambiente limpo. É alguém que vai olhar realmente para isso de maneira estratégica. Então, essa pessoa, ela já vai ter que ter esse olhar. Então, ela chega no ambiente, ela já olha tudo. Ela já vê tudo que está acontecendo. Ela já sabe o que é que está fora de ordem. Ela já sabe o que é que está... Então, por isso que em alguns lugares, esse ambiente pode ficar com área de segurança, porque pensa em ergonomia, se aquela for a ênfase da empresa. Não, pode ser o marketing. A pessoa do marketing também vai ocupar essa função. Por quê? Porque é aquela pessoa que vai estar olhando realmente para o relacionamento com o cliente em todas as suas esferas. Porque é a cara da empresa. Não, vai ser o financeiro. Porque é a pessoa que sempre está dentro da empresa e é a pessoa que mais gerencia os contratos. Ou então o administrativo financeiro. Então vai depender muito de cada configuração. Mas o que eu estava comentando também tem tudo a ver com o que você está falando sobre quem vai olhar. Qual é a perspectiva? É uma perspectiva interna? Não, eu não recebo cliente no meu estabelecimento. Pô, será que não vale a pena alguém do RH, através da pesquisa de clima, colocar um tópico sobre a estrutura ou sobre o que poderia ser feito dentro da empresa para que aumentasse a produtividade? E aí o próprio RH conduzir esse trabalho pensando nos colaboradores? Não, esse meu ponto aqui é um ponto extremamente comercial. Pô, será que não é o meu time comercial / marketing que vai ter que acompanhar isso aqui?
Ou então, não, isso aqui é um prédio eminentemente administrativo. Então, pô, será que não vale a pena alguém da contabilidade, alguém da área de finanças fazer esse tipo de acompanhamento? O importante é ter alguém como pai dessa área e vincular isso ao que traz resultado para aquele setor, para aquela empresa. Então, se você tem uma fachada de uma empresa, choveu muito, teve esse problema. Está rodando uma pesquisa de satisfação com o cliente com relação à infraestrutura daquele ambiente? Pô, então, invariavelmente, a estrutura física vai ser um dos critérios que vai pesar positivamente. Entendi. Então, de acordo com a realidade de cada empresa, a gente vai ter, embora a gente não tenha um profissional específico ou um setor específico, mas a gente pode ter alguém de um outro setor que dentro do seu rol de atribuições também tem isso, e isso é um indicador para ele de desempenho que ele tem que entregar junto com as outras métricas que ele já tem que fazer frente dentro da organização. Tem uma empresa que a gente atende em São Paulo, que no caso dele lá ficou mais interessante para ele colocar no departamento de frota lá. O pessoal que está lá no departamento da frota, ele tem uma equipe grande, então ele alocou uma pessoa e deixou responsável lá. Ele botou lá, não me lembro se um coordenador, um gerente, enfim, de facilities lá, e ele deixou essa pessoa junto com a pessoa, trabalha em paralelo com a frota. Então, um toma conta dos ativos dele lá, os veículos, etc., e o outro da parte do mobilizado, né, da empresa, né? E aí ele cuida realmente de tudo, é motor, é portão, é iluminação, extintor, a parte do corpo de bombeiro, se está em dia ou não, as manutenções, as revisões, a parte das longarinas dele lá, né, que se está precisando de manutenção ou não. Então, realmente é um negócio bem muito mais delicado e macro do que a gente imagina, né? A gente acha que é só uma besteira, tá solto ali, manda o cara soldar, enfim, tchau, e não é bem assim, né? Então, eu acho interessante. Agora, me diga uma coisa, o que é que você acha que está faltando para os gestores ou para as pessoas que são responsáveis ali pelo facility, enfim, o que é que falta neles, o que é que ele está deixando a desejar em relação a ter esse cuidado, junto com a equipe ou ele mesmo ali, o que é que falta que ele só toma providência quando quebra, o que é que está faltando? Você acha que é o quê? O ponto aí? A gente tem hoje uma gestão manual desses processos, então o profissional hoje ele tem inúmeras demandas para dar conta, para poder responder. E quando você tem tudo isso em planilhas em Excel, quando você tem tudo isso em formulários impressos, quando você tem isso daí registrado em Google Agenda, acaba sendo mais uma demanda para você gerenciar em vários lugares diferentes. Por isso que a informatização, a tecnologia, ela vem justamente para trazer mais condições do gestor fazer esse tipo de acompanhamento dessas áreas. Então, a gente já tem as questões culturais, como a gente já falou, mas, por outro lado, a gente tem essa questão de ferramentas mesmo. Às vezes, até o próprio desconhecimento dessas ferramentas que podem auxiliar nesse processo. Então, imagina como é você ter que procurar uma nota fiscal de um item que você fez manutenção e que está na garantia. Então, cara, é absurdo. A gente teve um caso de um cliente nosso que ele fez a substituição, buscando economia, ele fez a substituição de todas as lâmpadas por lâmpadas de LED. E com o passar do tempo, essas lâmpadas começaram a queimar porque vieram com um lote defeituoso. O que foi que aconteceu? A pessoa que estava lá responsável, a pessoa que estava queimando as lâmpadas foi trocando, comprando novas lâmpadas. Só que ele não sabia que essas lâmpadas de LED têm garantia de 2 anos. Então imagina, ele teve um custo absurdo para trocar todas as lâmpadas, depois teve custo novamente para poder fazer a substituição desses itens, porque primeiro não sabia que podia, depois quando soube não tinha como resgatar a nota fiscal dessas lâmpadas para poder fazer a troca. Porque tudo isso manualizado. Então, quando você tem um ambiente informatizado que auxilia você nesse processo, você sabe qual foi a lâmpada, você sabe qual foi a nota fiscal, você sabe exatamente aonde ela está, de qual foi o local, e você consegue solicitar esse tipo de situação. Então, isso aí eu estou falando de lâmpada. Imagina com extintor, imagina com motores, imagina com gerador, imagina com sistema hidrossanitário, imagina com sistema elétrico. É uma infinidade de coisas que vão acontecendo. Então, à medida que o microempresário ele cresce, a complexidade da operação dele cresce também, porque ele passa a atender mais clientes, mas na maioria das vezes ele aumenta o time que ele tem. E aí, para receber mais pessoas, ele tem que ter mais infraestrutura.
E aí, quando você aumenta a infraestrutura, mais complexo fica para você poder fazer esse acompanhamento. E foi como você falou, a gente tem uma série de demandas legais que precisam ser acompanhadas. Então, a gente tem a própria PCMSO, a gente tem os alvarás de bombeiro, a gente tem uma série de situações. Então, por exemplo, a gente teve um caso de um empresarial aqui em Maceió, que uma clínica, ela pegou fogo no ar-condicionado e inviabilizou a estrutura toda do andar e foi um maior problema, entendeu? Então, assim, até que ponto o ar-condicionado estava com problema ou não estava com problema e foi um problema de manutenção ou não, foi um problema elétrico, eu não recordo qual foi a origem. Mas imagina o caos que você teve. Um estabelecimento teve um problema e inviabilizou as outras empresas que faziam parte daquele mesmo andar, daquele mesmo prédio. Então, assim, Não tinha nada a ver com a história, que né? não tinha nada a ver com a história. Então, assim, a gente realmente tem essas dinâmicas. Então, quanto mais informatizado a gente está, mais a gente consegue atender essas demandas de maneira satisfatória. E como convencer, quando você chega numa empresa que ainda está muito no tradicional, no papel, né, como você falou, como convencer esse gestor de que realmente ele precisa estar trazendo mais tecnologia para ajustar ali? Você usa a questão da economia a longo prazo, você usa mais essa parte de lucro mesmo? Ou não? Como é? Como é a sua abordagem? Legal. A gente tem que entender que existem personas diferentes, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo do hotel, por exemplo. No hotel, quem fecha o contrato não é quem sente a dor. Então, o gerente de manutenção, o gerente operacional, é ele quem sente a dor do processo. Mas, geralmente, quem vai fechar o processo, quem vai fechar o contrato é o gerente geral ou o dono do hotel. Então, são comunicações diferentes. Com o gerente de manutenção, eu digo o seguinte, cara, eu sei que você não tira férias há um tempão, né? Quando você tira férias, o pessoal te liga aqui para poder resolver o BO. Então, você tem que ficar com o telefone ligado e tal, você tem dificuldade com a sua equipe, com o seu time, você tem aí uma forte demanda para que as coisas estejam em funcionamento o tempo todo. E eu sei como é isso. E eu sei também que você tem um desafio, porque você já tem vários sistemas e você não precisa de mais um sistema. Você precisa, de fato, de uma ferramenta que ajude você nesse processo. Então, a gente estruturou o nosso processo de apresentação que, no máximo, em 12 minutos eu mostro a minha ferramenta para ele. E ele, cara, é isso que eu preciso. Quando ele não tem uma ferramenta. Já para o dono do hotel, eu converso com ele falando que ele vai ter aí uma redução de custo de 10% a 30% com o custo de manutenção. Então, para ele já abre o sorriso de canto a canto. E outra coisa que é uma outra situação que dificulta bastante é o acompanhamento do orçamento. Então, eu consigo entregar para esse gestor tudo o que ele precisa para que ele tome a decisão de maneira mais assertiva. Então, ele vai conseguir enxugar contratos. Porque, como você não tem controle do que é feito dentro da sua empresa, quando você contrata alguém para executar um serviço, ele faz um contrato guarda-chuva. Porque ele não sabe o que vai acontecer. Quando você usa a minha plataforma, você sabe exatamente o que quebra, onde quebra e quando quebra. Então você consegue fazer contratos mais enxutos, então já traz economia. Você já tem aí toda a parte de economia que você traz em relação à manutenção corretiva para preventiva. Isso na área da hotelaria. Alcides, mas na indústria isso não acontece tanto. Tá, beleza. Aí o que a gente vai? A gente vai para as outras abordagens. Cara, qual é o nível de satisfação interna dos teus colaboradores com a tua infraestrutura? Pô, isso é ruim. Qual é o impacto que isso tem na tua produtividade? Então, eu pego os dados de produtividade média do setor e a gente já coloca isso. Na área pública, que já é uma outra demanda, eles querem gestão de ativos. Alcides, eu comprei um ativo e esse ativo foi tombado e ano que vem eu preciso apresentar um relatório para o Tribunal de Contas do Estado e eu não sei onde esse item está. Então, dentro da gestão de ativos, que está dentro de Facilities, você consegue ter um inventário e fazer a movimentação desses itens e saber onde eles estão. Então, para cada segmento, a gente consegue abordar de uma maneira diferente. Para um restaurante, por exemplo, qual é o impacto que tem para um restaurante em ter uma área que o ar-condicionado pode funcionar? O cliente não fica. Então, para cada mercado, para cada segmento, a gente trabalha os indicadores que fazem mais sentido para aquele negócio. Sabendo que Facilities faz parte de tudo. Então, é somente entender ali qual é a dor que ele tem ou a oportunidade e já entregar essa solução para ele. Para supermercado, caramba, o cara tem 3, 4, 5, 10 supermercados, farmácia do mesmo jeito. Então, a gente consegue trabalhar essa dinâmica de maneira bem mais assertiva. E aprofundando um pouco sobre comunicação em relação aos funcionários mesmo. Então, a gente sabe que existem processos corretos de se usar uma máquina, enfim, uma ferramenta. E aí, como
estabelecer essa comunicação de forma efetiva, assim, para que todos entendam quais são as responsabilidades de cada um, como deve ser feito todo dia ali, né? O dia a dia, a rotina, e como fazer essa comunicação, sabe? Maravilha, maravilha. Vou dar um exemplo de condomínio, por exemplo, agora. Um dos principais indicadores é número de reclamação dos moradores. Então, quanto mais os moradores estão reclamando de alguma coisa no condomínio, mais significa que você precisa prestar atenção naquela situação. Aí como é que você faz o registro dessas informações? Em planilha, no WhatsApp, da maneira das ferramentas que a gente tem à disposição naquele momento. Então, você já começa a trabalhar com os colaboradores uma visão de indicadores. Então, a gente sabe que a gente não vai zerar nunca a reclamação, no caso do condomínio, reclamação de morador. Sempre vai ter alguma coisa. Até porque, com o uso, você vai ter a depreciação, você vai ter ali o comprometimento daquele item, daquela estrutura. Mas vamos trabalhar para a gente entender a zero? O que a gente pode fazer para diminuir? E aí, às vezes, não é nem somente investir. Às vezes é você comunicar de uma maneira diferente. Então, você colocar um cartaz falando sobre como aquele item, sobre como aquele ambiente deve ser utilizado. Então, coisas simples. Você tem um ambiente refrigerado, quando você sair e fechar a porta, só o fato de você colocar um cartaz, você já tem essa estrutura. Então, coisas básicas também que acontecem dentro dessa dinâmica é você atrelar o reconhecimento desses colaboradores aos indicadores de facilities. Não vai ser somente facilities, mas ser um dos indicadores. Então, por exemplo, quem mais abrir chamado vai contar positivamente para sua avaliação. Por quê? Porque você tem um colaborador que não é da área de facilities, que não é da área de manutenção, olhando para a empresa e vendo se tem alguma coisa não conforme. Então, imagina você ter alguém que, ao invés de você ter uma pessoa, só ter todo mundo. E através de uma plataforma você consegue saber quem foi que abriu. Para o time que executa, você ter ali o tempo médio de execução de serviço, o tempo médio de atendimento, o índice de recorrência. Então, por isso que eu digo, não é somente sobre perfumaria. É realmente você trazer isso de maneira prática que mude o dia a dia. Então, quando os colaboradores começarem a entender que existem indicadores, que tem uma gestão que está olhando para esses indicadores, e que esses indicadores vão compor de alguma maneira a avaliação dele, seja na abertura, no acompanhamento ou na execução, você consegue trabalhar isso de uma maneira muito mais assertiva, de uma maneira muito mais... Tem uma frase que diz o seguinte: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, é uma visão, uma cultura que todo mundo se torna dono daquele ambiente, mesmo que ele não seja do setor ou que ele não tenha aquela atribuição. Eu digo, por exemplo, ar-condicionado, né? Que é o tema é o bem problema, sensível dentro da empresa. Aí, mas por que esse ar-condicionado está em cima? Aí, mexe no negócio. Aí, mexe. Aí tem uma hora que quebra. Isso. Aí, vamos ajeitar, né? Aí, quando chega para ajeitar, aí o homem que vai consertar o ar-condicionado diz: minha filha, você não pode fazer desse jeito. Você não pode botar nessa posição. Aí ela: mas eu não sabia, ninguém me disse. Tá entendendo? Aí, por isso que eu falei da comunicação. Tipo, como você deve usar as coisas no seu dia a dia, como você deve fazer, entendeu? Por exemplo, um computador. Nunca desliga o computador. Deixa o computador lá. Girando o tempo todo. Aí todo dia, até que chega... Rapaz, o computador não pode, você tem que desligar o computador, porque senão vai dar esse problema. Eu disse: mas eu não sabia que dava problema, entendeu? Eu acho que isso é um desafio, não é? É um desafio. Agora, imagina para um gestor que ele não tem essas informações registradas em lugar nenhum. Sim. Como é que ele vai saber que o ar-condicionado já é a terceira, quarta, quinta, sexta vez que quebrou? Ele não vai saber. Ele tem outras preocupações maiores para isso. Mas a partir do momento que você diz: caramba, eu tô com muito problema de ar-condicionado. Uma pessoa que é responsável por esse olhar. Tô com muito problema de ar-condicionado aqui na minha sede. Caramba, é generalizado ou é somente em um setor? Não, é somente em um setor. Tem muito problema aqui. É somente em um setor. Esses problemas, eles geralmente acontecem no começo do mês ou no final do mês. Geralmente no final. Então, você começa a ter a rastreabilidade até chegar no cidadão. Porque às vezes é a equipe, mas às vezes é uma pessoa. E aí você vai fazer um trabalho de sensibilização. É aquilo que eu falei, às vezes somente você colocar... Vou dar um exemplo típico do que acontece também, com muita frequência.
Entupimento de vaso sanitário. Eita. Meu Deus. É no top aí, junto com o ar-condicionado. É o fulaninho que bota. É o fulaninho que bota papel higiênico. É, às vezes, bombeiro feminino que coloca absorvente. Então, você começa a filtrar essas demandas e aí você começa a fazer ações específicas de educação com esse público. Sim. E também tem uma outra frase que, mais uma vez, lembra que a gente tá falando isso de coisas que acontecem em casa. E ele só me transporta isso para dentro da empresa. Sim. Então, às vezes, é algo cultural. Então, a empresa, no seu processo de cultura, ela, por incrível que pareça, tem que chegar nesses níveis também. E aí você começa a ter esse tipo de situação. E aí vai ter alguém que vai olhar a infraestrutura. Caramba, o que foi que a gente mais teve de problema aqui? Ou às vezes até mesmo do cliente. Então, eu tenho ali um feedback do cliente cliente vai chegar e vai dizer, pô, teve esse probleminha aqui. Então, tem que ter alguém olhando para aquilo para poder corrigir e atuar. Mas, mais uma vez, se isso está em planilhas em Excel, se isso está em formulário impresso, o cara tem que analisar tudo isso, vai ser mais desafiador para ele fazer esse acompanhamento. O sistema fica tudo muito mais fácil, né? Muito Você mais puxar prático. números, você de repente ter uma gestão à vista, né? Indicadores, né? Isso. Então, acho que o sistema é algo que poucas pessoas enxergam o valor, né? Acha que o feeling ali, não, meu sentimento é que vai dar certo e acabou num pedaço de papel, né? Mas me diz uma coisa, o que é mais difícil, você acha, ou não tem essa questão de ser mais difícil? Você gerenciar ali uma indústria, a parte vou generalizar aqui, um comércio, ou a parte residencial? O que é mais difícil você ser o facility aí desses três setores? Você acha que tem algo mais difícil ou não? Eu acredito, eu não diria mais difícil, porque na nossa experiência com plataforma, o nosso principal desafio são as pessoas, é o desafio cultural. Então, independente do segmento, você educar as pessoas a usar a plataforma e ter esse olhar voltado para a conservação, voltado para a manutenção, voltado para a integridade da estrutura física e para a integridade dos itens móveis dentro da empresa. Então, esse daí é o maior desafio, independente. Eu costumo dizer que existem níveis de criticidade diferente. Então, por exemplo, um problema que eu tenho em um condomínio, se uma lâmpada queima num hall, eu vou gerar um desconforto, mas aquilo ali pode passar desapercebido ou com um nível menor de criticidade ou prioridade dentro daquela demanda. Mas se a gente fala de sistema de combate a incêndio, por exemplo, já tem um nível de criticidade diferente. Então, hoje a gente está discutindo muito na parte residencial sobre questão de pontos de recarga de veículos elétricos. Sim. Então, isso passa diretamente pela área de facilities também. Parte de manutenção, conservação, acompanhamento. Embora quem desenvolve esse serviço é a área de engenharia, quem faz o acompanhamento, a manutenção é a área de facilities. Então, a gente tem essa infraestrutura dentro da área condominial, por exemplo. Então, tem áreas mais críticas. Então, a gente tem a área de facilities dentro de áreas hospitalares. Então, imagina um ar-condicionado com problema num centro cirúrgico. Então, a gente costuma pensar que tem áreas que são mais críticas dentro de uma mesma estrutura. Uma coisa é um ar-condicionado quebrar numa recepção, outra coisa é quebrar dentro de um centro cirúrgico. Uma coisa é eu ter um problema de vazamento no jardim de um hotel. Outra coisa é um vazamento dentro do quarto do hotel. Então, cada área tem a sua criticidade. E, naturalmente, pela atividade que é exercida, você tem um pronto atendimento com prazos cada vez menores. Então, é onde você realmente tem que olhar, tem que prestar mais atenção e você tem que ter esse nível de acompanhamento. Porque imagina, usando o exemplo de vocês aí na parte logística, imagina que um galpão ele tem um problema elétrico que acaba interrompendo o fluxo de carga e descarga. De quem é a responsabilidade pelo acompanhamento do sistema elétrico do galpão? Entende? É do gestor de manutenção das frotas? Não necessariamente. Foi aquele caso que você comentou, de separar. Então, eu costumo dizer que tem áreas que são mais críticas. A área hospitalar ela é muito crítica. Por natureza, já é uma área bem crítica. E, dentro de cada segmento, aquilo que lida diretamente com o cliente, diretamente com o usuário, ou que afetam a integridade, são áreas que a gente precisa realmente ter uma atenção maior, porque o sistema de combate a incêndio você nunca usa, mas quando você precisar ele tem que estar funcionando. 100%. Ó. 100%, então tem essa... E o pessoal tem aderido, você acha que o pessoal
talvez um hospital, talvez uma indústria, mas você acha que eles têm aderido mais à questão de soluções, informatizar, trazer essas informações mais rápidas, mais práticas? Ou você acha que eles ainda estão lentos nesse processo, de uma forma geral aí? E se estão lentos, você acha que o que se refere a ser tão lento aí? A indústria, ela por si só já está na vanguarda desses processos. Então, eu costumo dizer que a indústria, ela inicia um processo e os outros segmentos devem beber dessa fonte. Por que eu digo isso? Porque na indústria você tem um engenheiro mecânico, você tem um engenheiro elétrico, você tem um engenheiro civil, você tem um engenheiro de instrumentação, você tem várias engenharias trabalhando para que aquela planta funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhum tipo de intercorrência. Você tem as paradas, mas quando você tem as paradas, você tem as paradas programadas. O ideal, eles trabalham para que não haja paradas emergenciais e eles entendem a etapa como um todo. E eu, pelo fato de eu ter vindo de uma indústria, eu vi isso muito na prática. Então, você tem vários setores. A área de segurança trabalhando sobre isso, a área de manutenção falando sobre isso, as próprias engenharias falando sobre isso, trazendo esse tema, trazendo clareza, educando as pessoas que estão dentro daquele ambiente sobre a importância de ter esse olhar. Então, a indústria, naturalmente, ela sempre vai estar na vanguarda. Quanto mais crítica a indústria for, maior o nível de... E mesmo com esses cuidados, a gente ainda vê sinistros acontecendo, imagina em outros cenários, né? Então a indústria ela sempre vai estar na vanguarda, até mesmo porque a gente está falando de volumes de dinheiro muito maiores. Então qualquer probleminha que tem ali já acaba impactando diretamente na produção. Então a gente tem essa dinâmica. Depois que a gente passa da indústria, que a gente vem para outros segmentos, o que a gente tem observado é o seguinte: quando a gente mostra a facilidade, o controle, quando a gente mostra o aumento da produtividade e a redução de custo, cara, todo mundo quer. Todo mundo quer. Em maior ou menor grau. Aí a gente vai entender. Nem todo mundo, foi aquilo que eu falei, nem todo mundo precisa de uma infraestrutura robusta de facilities. Mas o que é que você tem que ter? Você tem que ter checklists. Preferencialmente checklists feitos dentro de uma plataforma, para que você não fique refém de um Excel, que você vai ficar refém da sua memória. Um catatal de papel, né? Um catatal de papel. Não pode ter também. Não dá, mas não dá pra gente falar hoje em dia nessa dinâmica. Então, você tem um checklist. Primeiro você tem a pessoa que vai ter aquele olhar. Não necessariamente você vai ter um setor específico para isso ainda, mas uma pessoa que vai ter esse olhar. Depois, uma ferramenta que auxilie você nesse processo. E aí pode ser várias ferramentas, vai depender muito da dinâmica de cada empresa. Então você vai ter uma ferramenta eletrônica informatizada para poder fazer esse acompanhamento, tá? Esse daí é o processo. E rotinas de planejamento. Porque o fato de você ter checklist não significa que você tem planejamento. Então, a cultura, ferramentas e o próprio planejamento em si. E aí você vai trabalhar a parte de comunicação. Então, você tem que ter isso. Você tendo isso, você começa já a ter estrutura. Porque imagina, fala de supermercado. Quem sabe o que acontece de BO no supermercado é o repositor. É o caixa do supermercado. Não é, muitas vezes, o gerente que fica dentro do escritório. E às vezes não é nem por maldade, é porque o cara tá lá dentro resolvendo demandas gerenciais. Uhum. Se fosse para resolver demandas operacionais, ele não era gerente. Ele era operador. Então você tem que entender com a sua equipe, isso tem que estar no diálogo. Você, tipo, cara, como é que tá? Como é que tava a temperatura aqui? Tava legal? Você tava confortável? Como é que tá a cadeira? A pessoa passa 7, 8 horas sentadas trabalhando. Pô, como é que tá a tua cadeira? Como é que você tá? Aí, às vezes você aumenta ali o atestado e você não sabe o que é. Às vezes é a tua infraestrutura que não tá legal. Uma curiosidade, né? Lá na empresa, a gente tem uma questão da cultura que é entender para poder atender. E não só junto com os clientes, mas internamente, né? Então, cada setor dentro da empresa, ele tem lá um livro de ocorrência, ele tem lá, que seria também, pode ser um diário de bordo, né? Que algumas pessoas chamam e tal. E aí eles têm a obrigação de relatar. Então, semanalmente, aí os líderes lá fazem as reuniões para poder justamente entender. Exatamente. E aí vai entender se, por exemplo, como você disse, é uma cadeira que está ruim, é algo que está atrapalhando, é uma mesa, não só o trabalho dele, como até algum problema, alguma dificuldade que ele está tendo, ou algum outro setor, de repente, está atrapalhando, né? Então, a gente consegue registrar esses casos e aí, a partir daí, a gente consegue, vamos dizer assim, debater em conjunto para achar a solução em conjunto. A gente lá não acha a solução sozinho. A nossa solução, ela
ela é resolvida em conjunto. O envolvido que está na operação, como você disse, o liderado ali, o líder que está, vamos dizer assim, gerenciando a questão, que não consegue saber como é que está as dificuldades do operador, mas ele consegue em conjunto sentar e juntamente trazer uma solução que fica bom para todo mundo, como diz a história. Então, essa questão que você trouxe aí, me veio aqui à cabeça, eu lembrei da nossa dinâmica, um pouco da nossa dinâmica lá na empresa que a gente tem feito. Isso que você está falando é muito legal, por quê? Porque geralmente o colaborador ele não vai ter clareza dos efeitos negativos que o ambiente tem na sua produtividade. Isso não vai estar claro para ele. Ele não vai saber que é uma lâmpada que está piscando ali, que está deixando ele com dor de cabeça, que está atrapalhando a concentração dele. Ele não vai ter essa clareza. E aí, por isso que é importante ter alguém com esse olhar para poder fazer esse tipo de acompanhamento. E aí foi como você falou. Você tem esse tipo de dinâmica, as coisas começam a acontecer, você começa a fugir daquilo que é óbvio. Não, eu quero aumentar a produtividade do meu time. Eu vou colocar meta para ele, vou colocar remuneração financeira, mas às vezes é uma estrutura que você proporciona para ele que melhora. Às vezes você quer colocar um café especial para o teu cliente, mas às vezes ele só queria ter um ambiente mais confortável, sem ruído, onde ele possa esperar pelo atendimento dele de maneira confortável. Então é realmente sair do óbvio, que você só consegue ver a partir do momento que você consegue trabalhar esses dados. E o Facilities, ele atua diretamente nesse tipo de experiência, tanto do colaborador quanto do cliente. Muito bom. Vamos para o próximo quadro, né? Próximo quadro. E aí, e agora, gestor? E agora? Você parece que estava dormindo agora, foi você, né? Que você pegou. Rapaz, a gente vai pra onde agora, hein? Rapaz, eu senti que você deu uma... E agora, gestor? Me ajuda! É o nosso quadro, onde a gente coloca uma situação, tá? Certo. Então, a situação tá lá. O cara tá lá com a frota dele, a empresa que tem uma frota de 30 veículos. E aí ele percebeu que tá tendo muito problema. E tanto com os ativos, nos carros, quanto ar-condicionado. E ele está percebendo que essas manutenções corretivas estão comendo o orçamento dele, né? O lucro dele. E aí, a gente quer saber de você. Qual é a primeira coisa que você falaria para esse gestor? Acompanhar os dados. Sem dados, você não consegue fazer nenhum tipo de análise, nenhum tipo de melhoria. Então, Alcides, mas eu não tenho um sistema. Registra isso em algum lugar. Nesse momento, não dá para você continuar. É como se fosse um pronto-socorro. Você chega no pronto-socorro, você tem que entrar e tem que sair, porque ou você sai bom, ou você sai para um local para realmente você ter um atendimento mais efetivo. Mas o pronto-socorro não é um local para você estar, para você permanecer. Mesmo que eu digo assim, não tem controle nenhum, começa a fazer o controle. O que é que está acontecendo? Faz uma regra de Pareto, 80-20. Então, 80% dos problemas geralmente vão estar associados a 20% das causas. E ataca primeiro essas causas. Por quê? Porque se você resolve 20% das causas, você vai diminuir aí 80% dos seus problemas. Então, registre essas informações em algum lugar. No começo vale qualquer coisa. No começo vale planilha em Excel, no começo vale formulário impresso, no começo vale grupo do WhatsApp. No começo vale tudo. Para quê? Para que você consiga captar os dados e começar a analisar esses dados. Já vai partir para uma análise, a planilha em Excel ela já vai ajudar, mas já vai ter suas limitações. Então, é você começar a organizar e categorizar. É problema de veículo, mas qual é o veículo? Está mais ligado à própria condição da estrada ou está ligado a um treinamento para os motoristas? Com relação à infraestrutura, é um problema elétrico, sanitário, é um problema no cliente, é um problema interno? Onde é que está o problema? Começa já a realmente fazer esse tipo de mapeamento. Viu o mapeamento, identificou quais são as causas, aí você vai atuar para poder resolver esse problema. Mas, muito mais do que isso, você já monta um plano de mitigação. Então, eu resolvi esse problema e eu não quero que esse problema volte a acontecer. Aí você faz a etapa de planejamento, procedimento operacional padrão, checklist. E aí é onde você, se o problema aconteceu, tem tudo para que ele aconteça novamente. Aí você tem que nomear alguém para ser responsável por aquela área, por aquele setor, mais uma vez, compartilhando as atribuições que ele já tem uma outra dinâmica. Já colocou, então essa pessoa vai fazer o acompanhamento mensal, vai fazer o acompanhamento quinzenal. Não necessariamente é ele quem vai executar, mas ele vai acompanhar as pessoas que executam, vai acompanhar o terceirizado que executa. Por isso que no começo até funciona Excel, mas depois não funciona mais. Não dá mais para você
Equipe de refrigeração é uma. Equipe de combate a incêndio é outra. Equipe de limpeza de caixa de gordura, de limpeza de fossa já é outra. A parte de estrutura civil já é outra. Aí você chove, aí tem que ter um cara para poder ver o telhado. Aí tem um cara do marketing que cuida do telão, que cuida da placa lá de sinalização. Você tem o cara do civil que teve um problema na entrada da sua loja. Então tem que ter alguém que vai centralizar essas demandas, porque ele vai conseguir fazer o acompanhamento de tudo que acontece todo mês. E aí ele já monta um orçamento específico para o próximo ano. Eu sei que quando choveu, eu tive problema de infiltração. A infiltração danificou o meu gesso. E aí ficou um ambiente desconfortável para o meu cliente. Então, para o próximo ano, eu já vou pedir para em março, abril, alguém olhar. Mas eu vou colocar isso no Google Calendário? Não vou colocar, não vou lembrar, é muita coisa. Mas se eu tenho uma plataforma que chegou aqui em março, já coloquei um lembrete, já abre um OS. Chegamos no mês de abril, chegamos no mês de março. Você tem que pedir, chamar alguém para poder fazer a revisão do seu telhado. Ou então acionar a garantia. Então, por isso que eu digo, faz um trabalho manual primeiro, mas depois utiliza a plataforma para poder auxiliar você nesse processo. Planejamento, né? Planejamento. Quais são os maiores indicadores, assim, para você acompanhar, que você indica? Tá. Tem os clássicos, tá? A gente tem aí o tempo médio entre falhas. Ele tem uma sigla em inglês, mas... se eu não me engano, é o MTBF e MTTR. MTTF, né? Então, assim, você tem o tempo médio entre falhas. O F do final é de falhas, tá? Uhum. E o R é de reparo. Então, qual é o intervalo de falhas que eu estou tendo nessa demanda? E qual é o tempo médio de reparo entre essas demandas? Taxa de disponibilidade, então é outro indicador também. Então, quando uma máquina minha quebra, quanto tempo fica disponível ou indisponível aquele ambiente? Então, você já pode ter esse tipo de recurso também. Tempo de produtividade de máquinas e equipamentos, você também pode colocar. Eu posso usar essa máquina tantas horas ou tanto tempo ininterrupto. Então, aí, eu vou precisar de uma ou vou precisar de duas? É mais interessante fazer a aquisição de uma, mas fazer o aluguel de outra. Então, no momento de pico, é melhor comprar ou é melhor alugar? Então, tudo isso aí são análises que você vai fazendo, tá? Nessa dinâmica. E o próprio ROI, né? Que é justamente o retorno sobre o investimento. Então, eu volto a falar, facilities não é perfumaria. Ele tem que estar ligado. Não é sobre colocar um vasozinho. Não, agora eu vou aplicar Feng Shui aqui no meu... Vou aqui ver a energia, o Yin Yang. Não é sobre isso. Não estou desmerecendo isso, porque isso em alguns lugares... Cromoterapia funciona, a gente tem uma série de estudos. Mas, você não tem o básico, você não tem que falar em Feng Shui agora, entendeu? Você tem que falar em aromoterapia, você tem que falar em cromoterapia, você tem que falar aí em resolver a situação básica daquele ponto, entendeu? Então, você tem esse próprio retorno sobre o investimento e acompanhar. Caramba, eu fiz investimento nisso aqui. Trouxe algum tipo de retorno para mim? Rapaz, talvez tenha trazido. Então, você vai rastreando para ver se realmente trouxe ganhos ou não. Então, de cara são esses indicadores. Justamente, tempo de falha, tempo médio entre falhas, tempo médio de reparo e o de disponibilidade. Taxa de disponibilidade. São os três aí que você pode acompanhar. Anotou aí, né? De cara. Muito bem. Estamos chegando aí ao fim, né? O último quadro. Qual é o último quadro? Diga aí. Dica Zuki. Olha aí. É a dica para você ficar no azul, né? Para você ficar no azul. Para um empresário ficar no azul, ou seja, safe, né? Tranquilo. Qual é, se você pudesse dar uma dica hoje, qual que você daria? A gente tem... A principal dica que eu daria era o seguinte. Tenha sempre um olhar complementar ao seu. Porque o gestor, o dono do negócio, ele tem diversas demandas para ele poder gerenciar. Ele tem ali pensamento em folha de pagamento, ele tem pensamento ali em aumentar faturamento, ele tem pensamento em trazer uma nova tecnologia. Então, ele não consegue ver tudo, ele não está na empresa o tempo todo. Então, ele precisa ter um olhar complementar ao dele para enxergar coisas que ele não enxerga, para ele ver coisas que ele não vê. E aí, por isso que ter essa visão complementar, ela é fundamental. E aí, mais uma vez, você vai fazer isso internamente, trazendo alguém de dentro para olhar para isso, para a área de facilities junto com você, ou você vai trazer uma empresa de fora que vai fazer esse acompanhamento. Se você colocar alguém de dentro da empresa, ou se você trouxer uma empresa de fora, em ambos os casos eles vão usar um sistema.
eles vão usar uma plataforma. Então, por isso que eu digo, tem um olhar complementar, porque você não consegue ver tudo. E aí, nesse olhar complementar, aí você decide. Vai ser alguém interno ou vai ser alguém externo. Mas nos dois casos, eles vão usar um sistema para esse processo. Muito bom. Que seja a muito Amora bom. ou a Pilares. Falando aí em Amora e tudo, compartilha conosco aí quem quiser, vamos dizer assim, seguir redes sociais, o site, alguma coisa do tipo aí pra poder a gente Pra galera seguir aí. chegar, né? Seguir também a Amora. Chegar aos Compartilha leads, aí. também, as Exatamente, bom demais. Compartilhar aí. Qual seria? Ó, as nossas redes sociais hoje a gente tem Amora Tech, tá? Você pode colocar lá no Instagram. E é um produto específico para hotelaria. A gente prefere realmente nichar por entender que a gente conseguiria atender de maneira mais satisfatória os clientes nichados, né? Então, hotelaria, a gente trabalha com a Amora. Amora com H. Amora com H. Amora com H, Amora Tech. E você também pode acessar nosso site através de amoratech.com, certo? Você também pode acessar a nossa plataforma. E a nossa landing page é amorahotel.com. São dois ambientes diferentes. Para os outros segmentos, condomínio, farmácia, supermercados, gestão pública, a gente tem a Pilares, que é uma outra solução que tem uma linguagem aderente para esses segmentos. E aí, por que, Alcides? Porque, foi como eu falei, uma lâmpada no hall gera uma insatisfação, mas para o hóspede é diferente do que para um morador de um condomínio, por exemplo. Isso. Que é diferente, às vezes, para um cliente que vai ali uma vez só. Então, ou para um gestor público que está ali numa secretaria de educação, de saúde. Então, e a Pilares é pilarestech.com, certo? E no Instagram pode seguir também Pilares Tech. Então a gente tem aí essas redes sociais que vocês vão nos encontrar, fala com a gente vai ter aí o maior prazer de ajudar vocês nesse processo de fazer com que Facility se torne uma área estratégica dentro da sua empresa. Facilitando a sua vida. Facilitando Na sua vida. Muito bom mesmo. Alcides, muito obrigada. A gente amou, eu amei. Obrigado pelo convite. Tamo junto aí para que vocês precisarem. Valeu, obrigado mesmo aí, que surgindo, como diz a história, novas ideias, novas oportunidades que você tenha, traga pra gente aqui, pra gente compartilhar de novo, pra gente poder levar informação e o conteúdo para quem realmente tanto quer saber e entender mais, como foi o caso hoje aí, né? Eu acho que deu pra esclarecer muita coisa, muita gente meio que perdida, sem saber nem o que é o danado Facility, né? E como ele falou no começo, é da terra, é nordestina, a gente tem orgulho. Exatamente. Nordeste fazendo tecnologia, né? Inovando. Muito isso bom. É isso aí. Valeu, isso meu aí. amigo. Valeu, gente. Espero que tenham gostado também. Deixe nos comentários o que você achou desse episódio. E qualquer dúvida também deixa aí, que o Alcides vai responder. A gente vai até o Alcides para responder. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Zucas no ar, pra você poupar, com dicas e truques a sua frota otimizar.